presidente. Eu, na verdade, vereador D'Ambrosio, deixei o senhor falar, porque aqui, quando o senhor fala, tem que ser uma escola, né? Eu imagino o senhor cantor lá no baile dizendo assim, começa a cantar, tem que dizer, ô pessoal, fiquem quietos que eu tenho que começar a cantar aqui. Ninguém pode, senão eu me atrapalho. Senão eu me atrapalho, né? Porque o D'Ambrosio, quando a gente fala, ninguém pode nem respirar, tem que olhar pra ele. Imagina que eu tocando um baile lá, o pessoal, pare o baile aí que eu tenho que falar. Não. Oi, D'Ambrosio. Mas quero lhe parabenizar pela sua fala e principalmente, né, por ter essa referência aí através do presidente, vice-presidente Geraldo Alckmin, Partido Novo, né, e todas as falas que ele trouxe para nossa cidade. Eu quero aproveitar e saudar a Grégora, nosso chefe de gabinete, Grégora. Parabéns por todo o teu trabalho. Né, a mamãe Grégora. E parabéns que os 2 ofícios tu faz com eficiência, né? E quero dizer, Grégora, a Grégora vem aqui conversar conosco, com os vereadores aqui no plenário, para um projeto, presidente, que vai entrar amanhã, né, provavelmente um projeto sobre a questão da saúde do Hospital Virvi Ramos. Né, então, que nós possamos agilizar essa tramitação e aprovar o quanto antes para poder abrir essa maternidade em definitivo. Né? Então, acho que, da minha parte, acho que da maioria dos vereadores, Grégora, pode ter certeza que nós estaremos aí agilizando com a nossa presidente e dando o aceite. Né? E também já peço de antemão, Grégora, que o Lar da Velhice, aquela emenda do Lar da Velhice e também do Recanto da Compaixão seja atendida, Grégora, porque eu sei que nós estamos com servidores cheios de coisas, né? Mas também nós precisamos dar uma atenção para os nossos parceiros, né, as entidades filantrópicas que atendem a nossa população, porque as doações estão indo muito para os desabrigados e as pessoas estão esquecendo agora, deixando de ajudar as entidades que outrora compravam uma rifa, faziam almoço para ajudar nas doações, e esse pessoal está precisando muito de doações, então se a gente puder ter um olhar também para eles. E aproveitar, Grégora, já que a senhora está aqui presente aqui conosco, o vereador Xuxa fez uma fala semana passada sobre a questão da iluminação pública. E eu conversando com o ex-vereador de Carlos, e hoje que é diretor lá do setor de iluminação pública, que faz um trabalho exemplar também, que é um cara gente boa, amigão, né, uma pessoa eficiente no seu trabalho, mas eu vejo que talvez ele encontre diversas dificuldades para exercer plenamente o que ele poderia fazer 1000 vezes melhor. Semana passada, pelo que eu fiquei sabendo, e no contrato, diz que até o final do mês tinha que ter 12 caminhões na rua, trocando as nossas lâmpadas. 12 caminhões até o final deste mês, até depois de amanhã. E semana passada, no dia que eu mandei acho que umas 10 lâmpadas pro Edi, ele disse que faz tempo que as pessoas estão reclamando, faziam um ano de protocolo, tinham somente 2 caminhões para trocar as lâmpadas da cidade. E quando eles fazem a substituição da lâmpada, eles já tiram as lâmpadas antigas e colocam as de LED. Mas por que 2 caminhões? Porque o pessoal estava de atestado. 5, 6 pessoas estavam de atestado. Então, Grégora, eu faço isso como um alerta, um sinal vermelho, né? Inclusive para o governo. E chama aqui o Wagner Petrini, presidente da SEDUT, que seja convocada a empresa aqui na Câmara de Vereadores. Que seja convocada a empresa terceirizada, que nós votamos pela terceirização. Porque a gente não pode só cobrar do prefeito e cobrar do Edi Carlos. Ficar massacrando, sabe? Eu acho que assim, realmente a gente não tem que ficar massacrando somente o Edi Carlos e o prefeito. A gente tem que cobrar da empresa e não dar desconto para eles. Tem que ser punido. Se eles não estão cumprindo o contrato, Grégora, que sejam punidos. Que sejam punidos. Né? E eu sei que teve o período de chuva, eu sei que teve todo o período né? Mas, por exemplo, se tem 7 caminhões, não sei quantos que tem hoje, 5 estão de atestado e só 2 funcionando, eles têm que achar gente, tem que achar motorista. E que um dia de lâmpada não trocada é um dia a mais. Então eu peço, Wagner Petrini, o senhor enquanto presidente da SEDUT, que se puder fazer uma reunião aqui e convocar o dono da empresa, ou o chefe, porque 2, 3 vezes já veio aqui na Câmara o Solete.
né? Uma pequena parte. Foi muito solícito conosco, apresentou o plano, ouviu o desaforo de alguns vereadores, inclusive o Ed Carlos, né, tentando demonstrar o trabalho e o planejamento. Só que eu acho que nós temos que ajudar tanto o Solete, tanto o Edi, para ter um trabalho com mais agilidade. E isso é cobrando dessa empresa que hoje assumiu a iluminação. Sua parte, vereador Xuxa, depois o vereador... Bem rápido, vereador. Quando eu olhava lá no telão esse plano dessa nova iluminação, essa contratação da PPP, né, dessa empresa Anel Brasil S.A., no telão era maravilhoso, eu fiquei até encantado da iluminação. De líder do partido. Mas no decorrer aí, a gente está vendo que as coisas não estão se encaixando. Para você ter uma ideia, o Ed Carlos foi lá me visitar e nós fizemos um levantamento de algumas lâmpadas que era para trocar. E ele falou, segunda-feira eles vêm trocar. Realmente, uma parte, vereador. Segunda-feira eles vieram trocar, só que era na Cleto Vidor 3 lâmpadas. E eles chegaram na esquina e se arrumaram e trocaram da Armindo e Luiz Rec 3 lâmpadas. Eu fui falar com o caminhão, fui falar com o caminhão e falaram, vocês não têm voz. Vereador não manda em nós. Eu falei assim, daí eu peguei o telefone para ligar e disse, tu pode ligar até para o prefeito. O prefeito também não manda em nós. Os funcionários que estavam trabalhando nessa empresa falaram, quem manda em nós é nosso chefe. Concordo. Então nós viemos aqui para trocar essas lâmpadas aqui, ó. 3 lâmpadas acesas, trocaram. E do lado deles, as apagadas não trocaram. Então os vereadores perderam a voz, que teria que rever, o prefeito tem que rever, que os vereadores não têm mais voz para pedir as lâmpadas, e nem os presidentes de bairro. Daí eu comecei a ligar para os presidentes de bairro, deu para ver que os presidentes de bairro também não têm mais voz com esse sistema de iluminação. Ficou bem difícil para nós manter a iluminação, porque quem foi eleito pelo povo lá no bairro, né, sabe aonde que estão as lâmpadas queimadas. Seria bom, quando fosse para a região de Anarrec, falasse com os lideranças comunitárias ali. Obrigado. Obrigado, vereador Wagner. Bem rápido, te parabenizar pelo assunto, o vereador Rafael Bueno. E bem nesse assunto, nas lâmpadas, o Ed Carlos, faz uns 15 a 20 dias, ele me procurou ali no gabinete e deu a sugestão como Sedut. Eu até pedi, né, para esperar um pouco devido às chuvas e aos transtornos, para a nossa comissão e convidar demais vereadores para fazer uma visita lá na empresa, para falar com a direção da empresa, ver a estrutura da empresa e nós ficar a par do assunto. Então essa sua ideia é boa, mas de repente, então, se for de comum acordo, nós tentar se organizar uma visita da comissão com os vereadores para ver como funciona o sistema, os caminhões, a estrutura, quantas pessoas tem na rua trabalhando, que realmente a lâmpada, ela acabou virando um problemão e é algo simples que toda hora alguém fica pedindo um favor para trocar uma lâmpada e a gente fica nesse impasse. Obrigado, vereador. Perfeita ideia, vereador. O vereador D'Ambrosio falou que tem 93 pessoas aguardando leito. Mas é um problema crônico a questão de saúde. Mas parece que a lâmpada hoje se tornou mais crônico a saúde, porque eu nunca vi tanta gente pedindo para trocar lâmpada. É uma coisa desesperadora as pessoas. E olha, a lâmpada faz a diferença na vida da pessoa, é na segurança, né? É no convívio comum. Então, hoje é um problema crônico e nós estamos, parece que de despachante, somente trocar lâmpada. A gente não consegue, por quê? Porque está acontecendo alguns problemas e nós temos que sanar. E hoje o problema está nessa empresa terceirizada do poder público, do poder privado que assumiu a responsabilidade que até então era do poder público. Essa parte, vereador Juliano. Rapidamente, vereador Rafael, de fato, eu até tive uma conversa ontem, por acaso me encontrei com o ex-vereador Ed Carlos, eu disse para ele, porque o meu único gabinete que eu recebo visita é o meu, porque nos corredores eu vejo ele circulando aí. Eu não sei se o que está acontecendo, eu jamais quero supor que existe alguma retaliação, alguma coisa, porque não pode, meus pedidos não são aceitos. Porque o que acontece? A questão de lâmpada, é só entrar no sistema lá que minha assessoria acompanha, está lá, serviço concluído. Mas concluído, essas lâmpadas estão lá tudo queimadas. Então, assim, eu não quero saber de funcionário lá da empresa, como é que funciona. Eu quero cobrar quem é o responsável. Hoje é o ex-vereador Ed Carlos. Eles é que tem que cobrar essa empresa terceirizada. Então deixasse quando eram os servidores públicos antes, porque em questão de 3, 4 dias, tu pedia, as lâmpadas estavam trocadas. Agora não é um parto, né? E ainda vão lá e dão ok aonde que já foi feito o serviço, sem comentários, né? Obrigado, vereador.
Vereador Juliano, o senhor agora que é da base, o PSD, né? O senhor tem mais proximidade. O Edi sempre, quando possível, ele vai no meu gabinete, que é na frente da bancada do PSB. Mas eu vou lhe contar uma historinha em 10 segundos. O vereador Edi Carlos mora na Vila Ipiranga. E eu moro pra cima ali da casa dele, no Boa Vista. Na primeira eleição, a gente colocava faixa ainda. E amanheceu no bairro, ele tinha acho que umas 10 faixas, todas no chão. E ele foi lá e conversou comigo, o vereador Rafael, foi em 2012 isso, para concluir, presidente. Tu sabe quem que fez isso? Eu digo, eu é que não fui. Nunca ele tirou uma faixa minha, a gente descobriu quem que era que tirava as faixas dele. Mas se tem uma pessoa que eu confio, e sempre confiei aqui dentro dessa Câmara aqui, foi um amigão, uma pessoa parceira, que eu sempre, não, apesar de não usar bigode, mas sempre honrou com o fio do bigode, foi o Edi Carlos. Então ele não dá jeitinho, ele não é uma pessoa que passa na frente. Ele é uma pessoa comprometida com aquilo que faz. Só que, infelizmente, eu acho que ele não está tendo estrutura suficiente para exercer, na forma plena, aquilo que lhe foi ordenado. Obrigado. Declaração